Não nos delongaremos, já peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Aos Efésios capítulo 2. Mesmo assentados, mas com a devida reverência pela palavra de Deus. Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que eu consiga, Pai, transmitir aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, aplicando a tua palavra nas nossas vidas, e que possamos buscar sempre agradar ao Senhor, confiar no Senhor e andar com o Senhor. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Título da mensagem dessa noite: o maior problema. O maior problema. Se eu perguntasse para as pessoas aí fora, saísse por aí e fizesse uma pesquisa e perguntasse para as pessoas qual é o problema do mundo, o que você me diria? Eu tenho certeza que algumas pessoas iam falar que o problema é financeiro, que tem muitas pessoas pobres no mundo, então por causa disso, dessa desigualdade, as pessoas elas tendem a passar fome, necessidades, e isso é um grande problema que poderia ser resolvido se houvesse boa vontade da maioria das pessoas. Alguns iriam dizer isso. Outras iam dizer que é o clima, que falta chuva. Por exemplo, se eu fizesse essa pergunta para um nordestino do sertão mesmo, ele ia dizer: o problema maior para mim é a seca, é a falta de chuva. Se eu perguntasse a mesma coisa para alguém que vive num local onde frequentemente tem alagações, o que ele ia dizer? Qual é o problema? Água, chuva, enchente. A gente ia ter vários tipos, isso depende muito do ponto de vista de cada pessoa. E dependendo de quem eu perguntasse, ele ia dizer assim: o maior problema são os políticos, porque eles lutam por si, não pelo povo. Então o problema está na política. Se colocar pessoas certas, corretas, honestas, a coisa caminha, a coisa anda. Tudo vai dar certo. Mas, será que é esse o maior problema? Será que é esse o maior problema? Será que é isso mesmo em cada uma dessas coisas? Ou todas estas coisas, elas têm uma raiz só? Tanto fome, quanto enchentes, quanto terremotos, a falta de dinheiro para alguns, a desonestidade de políticos, todos esses problemas que eu listei aqui para vocês têm uma raiz. E a raiz se chama? Pecado. Exatamente. Essa é a raiz do problema. É o pecado. E o pecado, ele traz as suas consequências. O pecado traz todos esses problemas. E, infelizmente, desde que ele entrou no mundo, transformou todas as coisas. O mundo não era para ser como é, não era para termos os problemas que nós temos. Mas desde que o pecado entrou, mudou tudo. Nós vamos trabalhar um pouco, a mensagem de hoje é trabalhando mais ou menos isso: o pecado e as suas consequências. Qual é a origem do pecado? Boa parte das pessoas até sabem dizer qual é a origem do pecado, mas não sabem como ele começou. Se eu fizer aqui, eu sei que boa parte das pessoas que estão aqui dentro, se não todas, vão saber me dizer qual é a origem, aonde começou o pecado. Mas se eu perguntar aí fora,
eu tenho certeza que ia ter respostas variadas, né? Se a igreja tivesse umas 100 pessoas, eu acredito que talvez tivesse um pouquinho de respostas variadas, mas a origem do pecado, o pontapé inicial, Ezequiel 28, capítulo 28, versos 16 e 17. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Começou com orgulho no coração de Satanás. O pecado começou ali. No começo eu não falei quando ele entrou no mundo, mas ele começou no coração de Satanás. E ali é o pontapé inicial, o orgulho. E aquilo que começou no coração de Satanás também está onde? No meu coração. No coração de cada homem e mulher e criança. O orgulho está lá dentro também. E se deixarmos que ele domine, ele vai trazer sérios problemas na nossa vida. Por quê? Porque o orgulho não permite, por exemplo, que eu não admita erros, que eu não erre. E muitas vezes eu não vou aceitar sequer ser repreendido. Por quê? Porque eu não aceito que alguém fale alguma coisa que eu não goste. O orgulho impede isso. O orgulho às vezes impede que um bom funcionário seja promovido, porque às vezes o patrão vai lá e vai falar para ele, olha, se você melhorar aqui, 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 você vai ficar, você vai ser vai ser mais eficiente. Isso pode até te dar uma promoção, mas aí ele olha assim, não, mas espera lá, eu sou o melhor da fábrica, eu sou o melhor aqui. Não tem o porquê ele vive. Ele tinha que falar com o fulano, porque normalmente a gente se compara com as outras pessoas, não é verdade? A gente tem esse mal de nos comparar, isso está dentro de nós também. Inclusive pastores, isso é um sério problema. A gente olha assim e às vezes olha para outro pastor e pensa, mas olha, eu não sou como aquele pastor. Eu não faço assim, eu não faço assado, mas eu cometo outros erros. Eu tenho defeitos, talvez eu não tenha aquele defeito que eu vejo num pastor de alguma igreja que é um pouquinho mais diferente da nossa, mas eu tenho outros que também podem atrapalhar o meu ministério, o meu crescimento espiritual e consequentemente até como o pastor da igreja. Então o orgulho ele afeta todos nós. E nós temos que ter cuidado, porque foi isso que aconteceu com Satanás. Começou assim, a consequência do pecado, a origem foi aí, começou com orgulho, e depois, o próximo passo, o que o orgulho faz? Ele controla o coração, ele pega para quem já jogou videogame na vida, o Atari, ou os mais modernos, aí, o PlayStation, ele toma o controle da nossa vida, se eu permitir. Ele controla o meu coração. Mateus 15, versos 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aqui o Senhor Jesus estava falando, né, com os fariseus. O orgulho, ele vai, se eu permitir, ele vai controlar o meu coração. E aí, aquilo que eu já falei, eu vou me comparar com outras pessoas, eu não vou avaliar os meus pensamentos, e aí eu começo a ter maus pensamentos. Eu começo até mesmo a ver defeito em tudo e em todos. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que sempre olhar para quem? Para mim mesmo. Porque se eu olhar para mim, eu vou ver meus defeitos.
E se eu olhar baseado no que a Bíblia diz, ela vai iluminar, é como se fosse, sabe quando você abre a janela de manhã cedo e o sol entra? Aí você vê o pó, você vê ali as partículas de pó que vão se assentando nos móveis. A luz, ela mostra a sujeira. E aí, a luz da palavra de Deus, ela vai refletir e vai mostrar, olha, cuidado com o seu coração, porque é dele que vai brotar as coisas que não são boas, que são pecados, que são coisas erradas. Por exemplo, quando Cristo fala aqui os maus pensamentos, lá no seminário, tinha um seminarista que estudou comigo, ele já se formou, ele é pastor lá no norte. E uma vez ele conversando, na época eu não tinha filhas ainda, né, nem nada, o Evandro. E aí ele falou assim, eu era o melhor pai do mundo até me tornar pai. Porque às vezes a gente olha assim, aquele filho birrento, se fosse comigo eu não deixava, mas eu deixo outras coisas. Eu permito outras coisas. Então eu preciso olhar para mim e ir corrigindo certas coisas. E avaliando, será que isso está certo? Será que eu não estou olhando mais para os outros do que para mim mesmo? Mas não é só isso, ele fala, mortes, claro, a gente vê no mundo aí como o mundo está, na busca do dinheiro e por outras coisas, é o que a gente mais tem visto, mas por exemplo, adultério. E não é só em ações, eu não posso ser muito claro aqui, e eu acho que os irmãos entendem porque eu não posso ser claro, mas o adultério também está no pensamento. E se eu não tomo conta disso, eu não controlo o meu coração, eu permito que a minha mente olhe e pense coisas que não deveria. E eu preciso tomar cuidado com isso também. Aí continuando aqui no verso, fornicação, furtos, falsos testemunhos. O que é falso testemunho? Mentira. E muitas vezes a gente até fala para as pessoas, não, eu não minto. Mas existem situações que às vezes podem acontecer que naquela hora você não fala exatamente a verdade, você pensa, não, mas não foi algo tão grande assim que eu falei, foi pequenininho. Mas depois, se você parar para pensar, qualquer tipo de mentira é mentira e ponto final, é pecado. E eu tenho que tomar cuidado com isso também. Não está aqui no versículo, mas dentro desse escopo, dentro do que está aqui nesse versículo, desavenças. Quantas e quantas igrejas tradicionais que a gente vê por aí, que acontecem coisas às vezes que Satanás, ou até mesmo a nossa própria carne, que aqui nós estamos falando do coração, acabam acontecendo coisas que causam divisões na igreja, e aí a igreja acaba dividindo e se separando, e tem vezes que a igreja fecha, tem vezes que abre outra igreja em outro lugar, mas está incluído nisso. E nós temos que tomar cuidado com isso. Eu falo no geral. Então, o pecado e as suas consequências começou com orgulho, controla o coração. E qual é o próximo passo? Termina em rebelião. Isaías 14, versos 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É uma sequência. Nasce o orgulho no coração. Ele controla. O próximo passo é a rebelião. E foi o que aconteceu com Satanás, e isso é o que acontece. Pense nos pais que têm filhos que até levavam para a igreja, e eu já falei isso várias vezes, que até me entristeço quando vejo filhos de colegas de ministério e tudo, que hoje foram para o mundo e estão completamente desviados de Deus. E infelizmente começa eles lá quando ainda são jovenzinhos, e o orgulho domina o coração deles, e eles não escutam mais os pais, e de repente estão rebeldes e se rebelam à autoridade dos pais.
E aí, simplesmente dizendo, igreja, essas coisas não é para mim. E acaba se desviando e saindo. No caso do Satanás, o orgulho dele, ele, além do pecado dele, ele ainda fez o quê? Carregou a terça parte dos anjos com ele. Ele ainda carregou um monte com ele. E é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Porque isso acaba... Ele não vai ficar somente em um local. Ele vai afetar todo o seu contexto, todo ao redor. E nós temos que tomar cuidado com isso também, porque ele causa separação. Aqui até agora nós vimos a origem. E quem está incluído? Todos. Porque todos estão sujeitos a isso. Romanos capítulo 3, versos 10 e o verso 23, versículos que estão de cor, talvez, na cabeça dos irmãos. No verso 10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado atingiu a humanidade inteira. Depois que Satanás foi lá, convenceu Eva caiu, foi em Adão e a semente passou para a raça inteira. Adão era o nosso representante. Qualquer um de nós lá no lugar dele teria feito a mesma coisa. E o pecado passou para a raça inteira. E isso condenou todos os homens. João capítulo 3, verso 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olhe como o mundo está hoje. Olhe como ele está piorando. Certa vez eu publiquei, quando eu ainda publicava coisas no Facebook, quando eu postava coisas, né, no Facebook e tudo, eu vi uma foto acho que foi do Rio de Janeiro, dos anos 50, se não me falha a memória. Parecia até, dependendo se ia dizer, tá todo mundo saindo da igreja. Porque as mulheres com vestidos bem comportados, os homens de roupa social, e todos, você vê assim as pessoas andando na rua. O pastor Bill deve lembrar bem desses anos lá atrás. E como está o mundo hoje? Hoje nós passando aqui na rua, a Chloe até virou para mim, viu uma cara assustada porque ela viu um menino com o cabelo verde, um menino com azul, cabelo todo azul. E ela ficou assustada, horrorizada com aquilo. Isso porque elas não veem outras coisas que a gente já viu aí fora. O mundo está piorando. Infelizmente, as igrejas estão piorando também porque estão caminhando com o mundo. Porque não estão mais buscando unicamente a palavra de Deus. Estão buscando muitas outras coisas, menos a palavra de Deus. Uma das músicas que eu me surpreendi, que é sucesso no mundo, é uma música de uma dessas igrejas, da Hillsong? Acho que é Hillsong. Talvez vocês conheçam, não a música, eu não vou saber falar, acho que é Oceans o nome da música. Tá super famosa. Eu descobri porque eu vi uma postagem, aí falaram essa música e tal, eu fui atrás para ver, eu fiquei impressionado, porque ela tá assim, explodiu no mundo. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, aí tá lá, Hillsong, a mega igreja dos mega escândalos. O mundo vai só piorar por causa do pecado. Tudo vai piorar. Não adianta as pessoas terem aquela esperança de eu não quero entrar em política, mas se o Bolsonaro voltar e eu não sou eleitor do Lula, que fique bem claro isso aqui no vídeo, mas se o Bolsonaro voltar vai ficar tudo ótimo, porque aí vai ser o céu na terra, inclusive o nome dele, o sobrenome é Messias, Jair Messias Bolsonaro. Não vai, porque o mundo jaz no maligno, o pecado está no mundo, ele é o problema, e isso inclui a terra, fisicamente falando. Gênesis 3, 17 e 18, e a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo.
Você já viu as propagandas no YouTube? Boa parte delas está prometendo o quê? Dinheiro fácil. Não tem, se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro. Se você fizer aquilo, você vai ganhar tantos mil por mês, por dia na sua conta. E aí eu vi uma notícia recentemente de uma pessoa, de várias pessoas que estão desesperadas porque uma desses que prometem mundos e fundos era uma pirâmide financeira. E o rapaz fala assim no comentário dele: eu deixei meu emprego há 5 meses atrás porque eu estava confiando nessa empresa. E a empresa era uma pirâmide e eu não sabia, e eles não estão pagando, já tem 2 meses que não estão pagando mais nada e não sabe nem onde está o dono dessa empresa. Eu esqueci até o nome da empresa. Dinheiro fácil, mas não tem dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. Deus diz: com dor, com sofrimento você vai obter, não é fácil. O sustento não é fácil. É aqui, ó. É suado. Não é de mão beijada. E conhece o ditado? Vem fácil, vai fácil. Pergunte para um garimpeiro da Serra Pelada. Quantos que você ouviu falar que estão lá, acharam ouro e estão bem que só? Não tem. Pergunte para um ganhador da Mega Sena o que acontece com eles. Por que a gente não escuta tanto sobre eles? Ou quando escuta, foram mortos ou aconteceu alguma coisa ruim. O pecado amaldiçoa a terra, é com dor, é com suor. E esse pecado também está em quem? Em nós, nos crentes. Romanos capítulo 7, dos versos 18 a 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ache então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui é Paulo. Eu sei que você luta como eu luto, como todo crente luta com a sua natureza adâmica, com o pecado que está aí dentro, que a velha natureza está ali, querendo nos fazer a gente ir para aquele lado. Mas ainda bem que esse capítulo não termina aí, e ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Só deixando claro, Paulo não está dizendo aqui que, então tudo bem, eu pecar e está tudo certo. Não. Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Então vou pecar mais, Paulo? De maneira nenhuma, ele fala. Acho que é no capítulo 6 ele vai falar isso, e no capítulo depois. De maneira nenhuma. A sentença separa o homem de Deus. Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Como está a sua vida? Como está? Ela está caminhando, ela está andando, está indo tudo bem? Ou você está vendo um monte de problemas, um monte de coisas que você não está entendendo por que isso está acontecendo? Avalie a sua vida e veja: Senhor, eu estou fazendo algo que desagrada o Senhor? Eu estou pecando contra o Senhor? Porque parece que nada está dando certo. Parece que tudo está dando errado. Avalie. E ore e fale: Senhor, me mostra se há em mim algum caminho mau. Como Davi falou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda a olhar para mim mesmo e avaliar cada coisa que eu tenho pensado, cada coisa que eu tenho falado, cada decisão que eu tenho tomado.
O que eu estou fazendo? Por que as coisas estão assim? Por que isso está acontecendo? E o pecado, ele deixa marcas. Ele deixou marcas. Ele deixou marcas em Cristo. Isaías, ainda em Isaías, só que no capítulo 52, o verso 13 e 14. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E no verso 5 do capítulo 53 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O nosso pecado causou essas marcas em Cristo. O nosso pecado causou as marcas em suas mãos. E nós temos que nos lembrar disso. E o pecado condena. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E por último, a boa notícia: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso para nós, agora eu falo somente para crentes, para salvos. Quando nós cremos em Cristo, por mais que o pecado ainda esteja em nós, nós fomos libertos da penalidade do pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Não tem mais penalidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz. Nós também fomos libertos do poder do pecado. Ninguém tem a desculpa de dizer, não, mas o pecado, a minha natureza, é por isso que eu fiz isso, é porque eu sou fraco. Não, é uma escolha sua. Pecar para o salvo é uma escolha do salvo. 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. E Gálatas, se não me falha a memória, diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E no futuro, seremos libertos da presença do pecado. E esse é o nosso anseio. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 53. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Concluindo, o pecado, quando entrou no mundo, trouxe consequências seríssimas. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos deu a solução para o pecado, o Senhor Jesus Cristo. Tanto para nós crentes, quanto para os descrentes. Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não temos desculpa para pecar, ou para andar longe de Deus, ou para fazer a vontade da nossa carne. Nós podemos fazer a vontade de Deus, nós podemos vencer o pecado. E um dia seremos completamente livres dele. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado principalmente porque o Senhor não nos abandonou.
Mesmo sendo pecadores, o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar por cada pecado que nós já cometemos e iremos cometer. E nos garantiu a vida eterna, nos garantiu o poder para resistir às tentações. Se andarmos com o Senhor, podemos sim resistir. Podemos sim vencer a nossa velha natureza, podemos vencer todas as coisas que estão ali no nosso coração. O orgulho ou qualquer outra coisa. Ajuda-nos, Pai, a andarmos com o Senhor, a buscarmos a iluminação da Tua Palavra. E perdoa, Pai, os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão Claudio, vamos?